Boa noite. Quero dar as boas-vindas à igreja, a todos que estão aqui presentes, que puderam vir, e a todos que estão em casa. Que todos nós possamos louvar ao Senhor, que Deus seja exaltado em todo o mundo. Amém? Vamos cantar Quase no Lar. Ouve-se muitas vozes, estão felizes cantando em celebração. Alguns estão pregando, outros vão ensinando, mas o amor é o tom da canção. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Jesus está voltando. Vamos falar a todos. Enfim está chegando a libertação. Devemos ter coragem de viver a mensagem que foi plantada lá no coração. Estamos quase no lar. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Vamos dar as mãos e juntos vamos prosseguir. No poder de Deus, vitória vamos conseguir. Estamos quase no lar, quase no lar. Falta pouco tempo pra esse dia chegar. Estamos quase no lar, quase no lar. Com Jesus viveremos, com Jesus viveremos, com Jesus viveremos nas mansões celestiais. Amém, aleluias. Estamos quase no lar, está chegando o dia. Agora vamos cantar Pode Cair o Mundo. Eu convido a todos ao som do hino a colocar-se em pé. Você que está em casa também pode louvar ao Senhor. Amém?
de sucesso. E a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira. Só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem rancor. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. É esse o sucesso verdadeiro. Estar no mundo, mas em Deus confiar. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, estou em paz. Na batalha contra o mal, Cristo é o grande vencedor. Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória desta terra é passageira, a vida passa e tudo que ela traz. Não temo o futuro, pois tenho Deus comigo. Pode cair o mundo, pode cair o mundo, estou em paz. Amém. Glória a Deus. Boa noite. Assim como estamos, vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos porque o Senhor está conosco nessa noite. Agradecemos porque estamos na sua casa para louvar e engrandecer o seu santo nome. Que o Senhor possa tocar os corações nessa noite e que o seu Santo Espírito possa falar no nosso ouvido, Pai. Que possamos ser modificados daqui, pelo poder do seu Santo Espírito e pelo sangue do seu Filho. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Agradeço a Poliana, agradeço a você que está aqui essa noite. Temos muitas visitas. Valmir, boa noite, Valmir. Não esqueci, lembre no final, tá, Valmir? Eu trouxe aquele lembrança que eu falei para você que ia trazer. Temos aí também a minha mãe, hoje não está online, junto com o meu irmão, o Américo, minha cunhada Simone e meus sobrinhos Maurício e Gabriel. Sejam bem-vindos também. E também temos muitas pessoas aqui na live, temos muitas pessoas assistindo a nossa live, graças a Deus, irmãos. Muitas pessoas estão sendo alcançadas. Falando nisso, temos o irmão Ronaldo, que comentou no YouTube. Irmão Ronaldo, você disse aí que quer entregar a sua vida a Jesus. Nós mandamos um número aí para você. Entre em contato conosco. Nós queremos concretizar essa entrega a Jesus. Não esqueça de compartilhar, aí está aparecendo um número, né, Christopher? Um QR Code. Está aparecendo aí, não deixe de compartilhar essa live, esse é o momento. Você pegar o seu celular aí, o seu Facebook, você que está no Instagram, que está também no YouTube, não deixe de compartilhar esses links e vamos mostrar o amor de Deus para as pessoas que estão perdidas. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante. Na verdade, é um dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre Jesus e o seu sacrifício na cruz. Vamos falar sobre o libertador. Nós, aqueles que estão nos acompanhando desde o início das transmissões, nós temos falado que desde que o pecado entrou no mundo, não havia oportunidade para a raça caída. Mas Jesus fez a promessa, e ele cumpriu essa promessa na cruz. Momentos antes da crucifixão do próprio Cristo, ele trouxe salvação a um ladrão perdido. Ali nós vemos representados os dois grupos da humanidade. Aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo e os que não aceitam. Mesmo ali com dores, jogado na cruz, colocado sobre a cruz, Cristo deu a oportunidade. E hoje a oportunidade está aberta a toda a humanidade. De um lado estava Dimas, de outro Gestas, né? Ali de acordo com a tradição diz. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Existe a tese doutoral do Dr. Rodrigo Silva, que ele analisa esse texto. Que muitas pessoas dizem que o ladrão subiu naquele dia, né? Mas ali nós sabemos que hoje existe uma vírgula, estarás comigo no paraíso. Não quer dizer que o ladrão naquele momento foi para o céu com Cristo. Né? Existe uma vírgula ali interrompendo esse ato. Mas com certeza ele recebeu o sangue de Cristo e hoje ele tem a chance, ou teve a chance de salvação. Assim nós temos também. Nós temos até o último momento da nossa vida, mas às vezes não temos, né, como decidir nesse último momento. Esse ladrão representa aqueles que se entregam a Cristo. Cristo morreu por todos na cruz. Independente do que você tenha feito, independente do que você tenha sido, Jesus oferece o perdão. Olhando esse aquário, nós vemos um escritor olhando para esse aquário, e toda vez que ele chegava perto do aquário, ele sentia uma coisa diferente, porque o peixe fugia. E quando você chega perto de um aquário, geralmente, talvez porque ele vê uma pessoa muito grande chegando, ele se esconde, né? Só depois de tempos que o peixe acostumou com você, e ele não foge. Mas ele ficou olhando aquilo e ele ficou imaginando como ele ia fazer para o peixe não se assustar com ele. Então ele ficou imaginando ele se tornando um peixe, do tamanho de um peixe. Ele também ficou pensando se ele falasse e agisse da forma de um peixe. E finalmente ele fosse um peixe e entrasse no aquário. Assim o peixe não fugiria dele. Mas ele diz aqui que é um perigo, sabe por quê? Porque esse escritor, o escritor Philip Yancey, ele diz que, porém o escritor adverte, ao se fazer de peixe, poderia ocorrer que o peixinho não acreditasse que ele era algo maior que um peixe. O peixinho poderia pensar que ele estava mentindo, mas esse seria o risco de encarnar em um peixe. Vocês entendem? Se um peixe chegasse lá e dissesse que não era um peixe e que era um homem, o peixe ia falar, não, você está mentindo. E assim foi o que aconteceu com Cristo. Cristo, de acordo com a Bíblia, ele se encarnou em forma de um bebê.
Agora imagine o comandante do exército celestial, um Deus se humilhar à forma humana, à forma da criatura. Deus, Jesus Cristo, tomou a forma da criatura. E como ele foi recebido? Que recepção Jesus recebeu no momento em que ele veio a este mundo? Eu convido você nessa noite a abrir o primeiro texto bíblico que está em Lucas, capítulo 2, versículo 8 a 11. Nós vamos ver a recepção de Jesus. Lucas, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Quero dar uma boa noite aqui ao Cristiano Massola. Uma boa noite, Cristiano. Maria Rocha Cunhim. A Helena, aí do Piauí, né? Um abraço. E a irmã Graça. Está dando um oi aí no Facebook. Lucas 2, do 8 ao 11, diz assim: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Amém? Na verdade, até o 11. E no 11 diz assim: É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Imagine a alegria dos anjos do céu, porque ali estava se cumprindo a profecia messiânica. Jesus desceu a esse mundo e iria salvar o homem caído. Jesus nasceu na forma de um menino em uma manjedoura. E nós sabemos que uma manjedoura era onde os animais comiam, né? Era como se fosse o coxo dos animais. Imaginem o rei do universo nascer em uma manjedoura. Ele não tinha nem onde nascer. Nós sabemos, de acordo com a Bíblia, que não havia lugar no hotel ali, na pousada. O livro Em Busca da Esperança diz assim, ó: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo, e de grande alegria que o Salvador chegou. Anjos celestiais informavam aos pastores sobre o acontecimento, e a luz da glória de Deus acompanhava esse testemunho. O exército celestial tocou harpas e glorificou a Deus. Triunfantemente se anunciou a vinda do Filho de Deus ao mundo caído, a fim de cumprir a obra de redenção e trazer paz, felicidade e vida eterna ao ser humano por meio de sua morte. Deus honrou a chegada do seu Filho, e os anjos o adoraram. Que cena maravilhosa, né? Aquela campina iluminou durante a noite. E aqueles pastores, simples pastores, tiveram o privilégio de receberem mensagens de anjos celestiais dizendo que o Salvador havia chegado à terra. Mas nós vemos que Jesus, ele não foi tão bem recebido aqui nesse mundo. Ontem mesmo visitando o Senhor, dizendo: será que Jesus era o Messias mesmo? Porque até hoje os judeus têm uma profecia que dizem que Messias virá ainda. E que lá onde é o domo da rocha, eles dizem que o templo será construído ali. Então os judeus, um ramo do judaísmo ainda acredita que o Messias não veio, né? Mas como acontece isso? Porque eles acreditam porque Jesus foi maltratado aqui, né? Se Jesus fosse o Messias realmente, ele seria recebido com uma festa, né? Com grande glória. Eu peço para vocês abrirem as suas Bíblias no livro de Mateus. Nós vamos ver aqui como iniciou o ministério de Cristo. Porque nós sabemos que o texto bíblico dá poucas informações sobre a infância e a juventude de Jesus. E nós temos mais ênfase depois que ele começou o seu ministério. Aqui diz o seguinte, ó: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
O livro Em Busca da Esperança disse que Cristo não precisava nada para convencer Satanás quanto ao seu poder ou a ser o salvador do mundo. O diabo tinha prova o suficiente da posição elevada e da autoridade do Filho de Deus. A indisposição em se render à autoridade de Cristo havia o excluído do céu. Nós vemos que o inimigo sabia que Jesus era o Messias prometido. Porque mais do que nós, o inimigo, o tentador, a antiga serpente, Satanás, ele conhece a Bíblia. Tanto que ali por volta do ano de 1844, né, que foi o nascimento da Igreja Adventista, surgiram vários movimentos, juntos com o movimento milerita, para confundir o povo de Deus. Porque Satanás sabia que o final das 2.300 tardes e manhãs daria ali pelo ano de 1844. Então, para confundir o povo de Deus, ele mandou várias coisas para confundir o povo. O inimigo sabia que Jesus é o Messias, mas essa mesma rebelião que começou lá no céu, continuou aqui. E ele sabia, em todos os seus propósitos, se ele deixasse que Cristo cumprisse o seu ministério, ele teria um fim. Né? A Bíblia diz ali em Apocalipse 12, ai do diabo, porque pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. E ele quer levar o maior número de pessoas com ele. O livro de João, capítulo 1, versículo 1, diz como os judeus receberam a Jesus. Se eu não me engano, acho que esse verso não é João 1:1 aí, viu? Talvez seja 1 João. Eu não verifiquei. Mas no verso bíblico diz, ele veio para que era o seu, e os seus não o receberam. Depois eu vou colocar nos comentários aí no Facebook o verso certo para você. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. O povo que era da linhagem dele, que Jesus, ali no livro de Mateus, nós sabemos que é um livro escrito, direcionado para os judeus. Ali vem falando da linhagem de Jesus, porque a profecia de Isaías diz que ele viria do tronco de Davi, da linhagem de Davi. Mas Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. Porque como aqueles líderes judeus da época aguardavam um rei libertador, um rei que colocasse o povo judeu acima dos outros povos. Mas Jesus veio humilde, nasceu numa manjedoura, era filho de carpinteiro, era carpinteiro. Então, o livro de Isaías também dizia que não havia formosura nele. Jesus não era uma pessoa bonita igual retratam nesses vídeos, né? Uma pessoa de olho claro, tal. Jesus não tinha beleza nenhuma que o atraía. O livro Em Busca da Esperança diz que Jesus tinha de 20 a 30 centímetros mais alto do que as demais pessoas da multidão. Porque ali ele falava e todos podiam ouvir a Jesus. Mas ele não tinha nada em sua beleza que chamasse atenção. O livro Em Busca da Esperança diz que o tempo para o cumprimento do objetivo do qual Jesus veio ao mundo estava se aproximando. Satanás e seus anjos se reuniram e decidiram inspirar a própria nação de Cristo a aclamar impetuosamente por seu sangue, acumulado sobre ele, como crueldade e escárnio. Esperavam que Jesus se ressentisse desse tratamento e deixasse de manter humildade e mansidão. Satanás fez de tudo para atrapalhar a missão de Jesus, que era libertar nós que estamos cativos. Amém, irmãos? Ele não conseguiu. Amém, né? Agora sim, amém, né? Satanás não conseguiu, irmãos, porque ele sabia, se fizesse Jesus pecar em um ponto, Jesus não poderia ser o sacrifício perfeito. Ele tentou de todas as formas, e o livro Em Busca da Esperança, eu já disse aqui, diz que houve paz na terra quando Jesus esteve sobre ela. Porque os demônios de todo o planeta estavam trabalhando em prol para atrapalhar o plano de redenção de Jesus Cristo. Ele sabia que naquele tempo, Satanás sabia que era o tempo certo de trabalhar para derrubar os planos de Jesus.
Qual a sentença que os homens deram para Jesus? Mateus 27, o 22 e o 23, diz assim, ó: replicou-lhe Pilatos: o que farei então de Jesus chamado Cristo? A população respondeu: seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Pilatos responde. Perguntou Pilatos, porém cada vez mais clamavam mais: seja crucificado. Vocês viram como o povo que recebeu Jesus o tratou? O povo judeu, que era para amparar Jesus, a Bíblia diz que ele veio para os que eram dele, mas os dele não o receberam. Você entendeu como o povo tratou Jesus? Agora eu quero fazer você a pensar. Você já pensou como você tem rejeitado Jesus em sua vida? Hoje à tarde eu fui falar com uma senhora, e ela há anos evangélica, cristã, e ela nunca decidiu por se batizar e entregar a vida para Jesus. E ela disse: pastor, no momento que eu me batizar e entregar para Jesus, é uma aliança. Eu vou para lá, eu vou fazer isso, eu vou cantar, eu vou pregar. Aí eu fiquei olhando para ela: irmã, você sabe que o Salmo diz que o inferno é um abismo sem fim? Ela: é mesmo? Por quê? Porque sempre tem uma coisa que a gente precisa mudar. Quando você vê naquelas mesas que as pessoas bebem, né? Quando a pessoa bebe uma cerveja, o que acontece? Ou alguma bebida? Ela bebe 3, 4 cervejas. Agora vamos embora, saideira. A saideira, irmãos, são 12, 20 cervejas. E ele bebeu 4. Ele estava para sair e bebeu mais 20. O inferno é um abismo sem fim. Por quê? Sempre existe mais um trago, sempre existe mais um gole, sempre existe mais um jogo, sempre existe mais uma coisa. Eu preciso acertar minha vida assim, eu preciso fazer daquela forma, e quando eu for para a igreja eu vou ser santo, eu vou ser um discípulo. Por isso que nunca tem fim a escolha por Jesus Cristo. É importante que nós tomemos a decisão de entregar a vida a Cristo. Jesus se entregou na cruz para morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus veio, na divindade e a humanidade se relacionaram, nós não sabemos o mistério disso, mas Jesus velou o seu poder, né? Jesus poderia ver o futuro, Jesus era onipresente, onipotente, mas de alguma forma ele velou o seu poder. E ele dependeu aqui em sua vida terrestre, exclusivamente da comunhão dele com Jesus Cristo. E assim nós dependemos. Jesus passava as madrugadas orando. Jesus passava em comunhão com Deus. E era o Espírito Santo que falava para ele o que ia acontecer durante o dia. Jesus velou a sua divindade quando esteve aqui. Esse livro, nós vemos que Jesus foi condenado injustamente, porque quando Pilatos apresentou ele, Pilatos apresentou e disse que não achava nenhuma culpa sobre ele. Mas o próprio povo dele condenou Jesus e disse: crucifica. E hoje, muitas vezes, nós fazemos a mesma forma. Nós vemos grupos intolerantes hoje no Chile, que estão queimando igrejas. Talvez não seja a sua igreja uma igreja adventista, talvez não seja uma igreja batista, mas é uma igreja católica. E não pense você que vai acabar essa intolerância apenas na igreja católica. O povo está intolerante, eles querem impor as suas ideias e não respeitam as ideias dos outros. E não respeitam o limite dos outros. Isso são sinais do fim dos tempos. E assim o povo não respeitou o nosso Salvador quando veio ao mundo. Esse livro, A Paixão de Cristo, segundo um cirurgião, o cirurgião Francis Pierre, ele do Hospital Saint-Joseph de Paris, ele escreve o seguinte: a agonia de Cristo na cruz. Eu peço que você preste atenção no que cirurgicamente aconteceu no corpo de Cristo, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado, e para que Cristo morresse na cruz. Ele diz assim: com a carne e a pele dilaceradas pelas chibatas com o azorrague, Jesus recebeu na cabeça uma espécie de coroa, ou capacete feita com galhos.
entrelaçados de uma planta com espinhos, que perfuraram o seu couro cabeludo, provocando fortes dores e sangramento abundante. Em seguida, ele foi vestido com uma túnica. O tecido, em contato com as feridas abertas, grudava na carne. Jesus foi açoitado, batiam nas costas de Jesus, deram várias chicotadas, e as costas de Cristo ficaram em pele viva, em carne viva. E quando eles colocaram aquela túnica, zombando de Cristo, falando que Cristo era o rei dos judeus, aquele tecido grudou na pele dele. O braço horizontal na cruz é posto sobre seus ombros, e ele é exposto à multidão feroz. Já sem forças, Jesus é rebocado com cordas pelos soldados. Num percurso de cerca de 600 metros, seus passos são arrastados, o peso da trave e a fadiga causam várias quedas, ferindo os joelhos de Cristo. Os soldados o agridem, o açoitam e o forçam para prosseguir. Chegando ao Gólgota, os carrascos lhe arrancam violentamente a túnica. A carne grudada no tecido é dilacerada, gerando violentas dores. E quando chega ao Gólgota, eles tiram a túnica de uma vez. Talvez aquele sangue pelos 600 metros andados, e eles tiram de uma vez, já estava grudado, o sangue havia secado, e eles puxam das costas de Jesus de uma só vez. E ele diz aqui, deitado sobre a trave da cruz, Jesus tem os pulsos traspassados por longos cravos que fixam na madeira e depois são rebatidos por trás. Aquele filme A Paixão de Cristo retrata a forma que foi feita. Eles não usaram um cravo para cada pé. Eles uniram os dois pés de Cristo e bateram um cravo nos dois pés e depois viraram a cruz de ponta cabeça e rebateram os cravos do outro lado. Aqui ele diz assim, o cirurgião, o nervo mediano, lesionado pelos cravos, se estica como uma corda de violino quando o corpo é suspenso. A cada solavanco, o nervo exposto em contato com o cravo provoca dores atrozes. As pontas dos espinhos rasgam o couro cabeludo e o crânio de Jesus. Cada vez que Jesus mexe a sua cabeça, em seguida seus pés são pregados e uma espécie de apoio fixado na estaca, para prolongar a sua agonia. A posição na cruz provoca o enrijecimento das musculaturas dos braços, numa contração progressiva que se espalha pelos músculos do tórax, pescoço e abdômen. O processo chamado tetânia vai aos poucos tornando a respiração cada vez mais penosa, até provocar a parada respiratória. O ar entra nos pulmões e não sai, e com isso a vítima não consegue puxar o ar. Lentamente a morte asfixia Cristo. Da forma que Jesus foi estendido sobre a cruz, ele não conseguia mais puxar o ar para respirar. E ele termina dizendo, nos momentos finais de sua agonia, Jesus, num esforço sobre-humano, ele se apoia nos pregos cravados na cruz e ergue o seu corpo, aliviando a tração nos braços, para respirar e falar, está consumado. Amém? Amém. Ele não conseguia nem respirar e em agonia com os braços abertos, Jesus faz um esforço sobre-humano e diz, está consumado. Eu imagino toda a hoste satânica caindo em desespero, porque ali a sentença estava dada para Satanás. E ali todos os anjos comemoraram, porque a obra da redenção, que começou lá no Jardim do Éden, antes da fundação do mundo, em que o Cordeiro de Deus viria para morrer pelo mundo, esteve consumado naqueles momentos na cruz. Amém? Sabe, Jesus, ele tem feito tantas coisas para a nossa vida, mas nós não temos dado valor ao sacrifício que ele morreu na cruz. Sabe, nós nunca paramos para pensar no que os nossos pecados causaram no Filho de Deus. No que os nossos pecados acariciados ainda causam no Filho de Deus.
Toda vez que você e eu entregamos a nossa vida e não tomamos uma decisão ao lado de Cristo, nós estamos cravando Cristo novamente na cruz. Ali nos momentos antes do Getsêmani, nós veremos agora, para finalizar, a reação dos dois ladrões que estiveram ao lado de Cristo. Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, versículo 39. Ali nós vemos qual foi a decisão daqueles dois ladrões no momento na cruz. Aqui diz o seguinte, no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, respondeu-lhe dizendo: nem ao menos temes a Deus? Estando sobre igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos mereceram, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás no paraíso. A reação do segundo ladrão foi interessante, porque ele defendeu a Jesus. Ele clamou a inocência de Cristo ali na cruz. E ele acreditou no sacrifício de Jesus. E ele reconheceu a sua divindade quando estava ao lado de Cristo. O outro ladrão não. Ele ficou zombando de Cristo até naqueles últimos dias. Quando Noé disse ali: maldito seja Canaã, quando Cã ficou dando risada, quando Noé estava nu, Noé, na verdade, não estava amaldiçoando Cã e nem Canaã. Ele estava dizendo para Cã, se ele continuasse com aquele jeito, com aquela forma, a maldição cairia sobre a vida dele. Porque são os nossos atos que nos afastam de Cristo. Sabe, tem pessoas que nem no último momento de sua vida entregam a vida a Jesus Cristo. O que é necessário acontecer na nossa vida para que nossa vida possa estar entregue nas mãos de Jesus? Eu quero passar um vídeo para vocês. Eu quero passar um vídeo que ele fala exatamente o que eu quero dizer para vocês. Nós não entendemos o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas tiram sarro dizendo: mas Jesus morreu na cruz por quê? Ele morreu porque quis. Mas Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Jesus morreu pelo amor que ele tem por nós. Os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário. E hoje Jesus dá uma oportunidade maravilhosa para mim e para você fazer uma escolha. Hoje nós temos a oportunidade de liberdade em Jesus Cristo. Mas nós devemos decidir estar ao lado dele. Pode colocar o vídeo, Christopher. Za hodinu pojede vlak, jo. Za 30 minut pro tebe přijdu a půjdeme nahoru a budeme pouštět šoupátka, jo. Položíme most. No, mostem položíme most, jo? Jo! 30 minut sedět, nikam neběhat. Jasný? Jasný. Tak jo. Tak čau.
Jo, jasně. Už ho vidím, že už samovar. Jo? Ahoj. Láďo! 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 Difícil decisão tomar, hein? Salvar milhares de vidas ou escolher pela vida do seu filho?
Jesus morreu, nós ainda sendo pecadores. O vídeo diz como ser indiferente diante de tão grande sacrifício. Essa menina estava usando drogas dentro do trem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O livro de Romanos diz que nós ainda éramos pecadores e Jesus morreu por nós. Nós não deixamos de ser pecadores, mas como ficar indiferente ao sacrifício do Filho de Deus? Você daria a vida por alguém que está marginalizado pela sociedade, que não é bem aceito pela sociedade, mas Cristo deu. E a palavra dele é o que muda a vida das pessoas. Pois aqui está a palavra de Jesus. No João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus é de Deus. E é a palavra de Deus que livra vidas de pessoas que estão entregues a vícios, a uma vida decaída, sem luz. Jesus é o único capaz de restaurar a sua vida nessa noite. É impossível nós ficarmos diferentes a um sacrifício tão grande. Ele morreu por mim, ele morreu por você. E o simples ato que nós temos de fazer é aceitar ele e o seu sangue, o sangue do Salvador na cruz. Sabe, Jesus deu o passo maior, que foi descer a esse mundo escuro e vazio. Ellen White diz que quando ela teve uma visão do céu, e quando ela voltou, em momentos antes, ela pediu para o anjo que estava acompanhando ela, dizendo que não queria voltar para cá. O anjo olhou para ela e disse assim: olha, ainda você tem muitas coisas que fazer lá. E ela olhou para esse mundo parecia escuro e vazio, um mundo triste. Quanto tempo acha você que resta para a sua vida? Você acha que você já viveu o suficiente? Jesus está chamando você. Jesus está fazendo um convite especial. E o convite de Jesus foi estendido lá na cruz. Não espere assim como aquele ladrão da cruz. Não espere para tomar a decisão nos últimos momentos da sua vida. Jesus quer usar você como um instrumento afiado nas mãos dele. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Que você possa receber, aceitar o sacrifício de Cristo. Nós não podemos ficar indiferentes diante de tão grande sacrifício. Possamos aceitar Jesus na nossa vida nessa noite. Eu quero convidar você que está aqui, você que está nos assistindo aí também. Nós temos um telefone aí, que você pode entrar em contato conosco. Nós queremos te visitar. Nós queremos trabalhar para que Jesus, ele possa transformar a sua vida. Se você não acha a solução para as lutas da sua vida, saiba que Jesus, ele tem a solução. Ele morreu por você, que está aí hoje, entregue a vícios, a coisas desse mundo. Sábado passado nós tivemos o Lander aqui, né? A mãe dele orou por anos e anos para ele voltar para Cristo. Minha mãe está aí também, ela orou anos e anos por mim, pelo meu irmão, pela minha família. A oração, irmãos.
Deus, Ele irá buscar você nessa noite, onde você está. Que Deus abençoe você. Convido você que está aqui a se levantar. Você que está aí em casa, eu quero orar com você também. Querido amado Deus, nós te agradecemos, Pai, porque sem merecer, o Senhor deu o seu Filho amado para morrer na cruz por nós. E muitas vezes nós negamos, Pai, nós não aceitamos o seu sacrifício. Ainda parece que existem tantas coisas que precisam ser resolvidas para que o Senhor nos aceite. Mas assim como o Senhor esteve lá na cruz, de braços abertos, hoje nós sabemos que o Senhor está de braços abertos para receber essa vida em suas mãos. Sabemos que o Senhor é capaz de mudar essa vida, Pai. Que o seu Santo Espírito atue nesse coração e que possa fazer a mudança necessária para que nós juntos possamos estar aí no céu contigo, Pai. Coloque vivo essa esperança do seu breve retorno. Sabemos que o Senhor não ficou morto na cruz. O Senhor ressuscitou. E de acordo com o livro de Hebreus, o Senhor está à destra do Pai. E nesse momento está existindo um juízo aí no céu, Pai. E quando o Senhor terminar esse juízo, nós sabemos que o Senhor voltará. Volta para nos buscar, Pai. Tenha misericórdia das vidas que ainda não se entregaram a Ti. Que todas possam se entregar ao Senhor. E que o Senhor possa ouvir as orações de muitas famílias, Pai, que têm orado para os seus queridos que estão longe dos seus caminhos. Que a sua graça seja derramada sobre a nossa vida nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você que está aqui e a você também que nos acompanha aí na live. Que Deus te abençoe. Quinta e sexta-feira, amanhã e depois nós teremos mais 2 episódios da série aqui na igreja, presencial e aí também pela live. Que Deus abençoe você e te traga paz nessa noite. E que você que está aqui possa ir acompanhado com a presença dos santos anjos. E você aí de casa, fique com Deus. Olá, obrigado pela sua visita. Gostou do nosso conteúdo? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e salve em uma playlist para ver quantas vezes quiser.